vivendo pela fé e não por vista. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A soberania de Deus e a responsabilidade humana andam juntas. Certamente, meus irmãos, há um grande perigo em exaltarmos uma doutrina e negligenciarmos outra. Já pararam para pensar que a beleza é uma questão de proporção? Um belo rosto logo ficaria feio e desagradável se algum órgão crescesse mais que os outros. Semelhantemente acontece com as doutrinas bíblicas. Não podemos nos encantar com uma doutrina em detrimento de outra. Como a palavra de Deus sempre nos adverte que nós, os crentes, fomos chamados para anunciar todo o desígnio de Deus. Pensando nos nossos dias, qual doutrina você acha que as pessoas mais têm enfatizado? Nós não precisamos pensar muito para entender que é a doutrina do amor. Muitos apreciam a doutrina do amor de Deus, mas esquecem da sua justiça, da sua soberania. Preste atenção que isto é muito importante. Pregar um lado da verdade e excluir o outro é deformar o caráter de Deus. Sempre na palavra de Deus, um lado da verdade é contrabalançado por outro aspecto da verdade. Há sempre dois lados. Por exemplo, Deus é amor, mas também é justiça. Olhemos para o mundo no qual estamos vivendo hoje. Qual é o cenário que nos confronta? Quando nós ligamos a televisão, quando nós assistimos reportagens e notícias na internet, no YouTube, em qualquer canal de comunicação. Quando você vê as coisas ruins, qual é a sua impressão? Quando você vê a soberba dos homens, as coisas tão más que os homens podem fazer, quem está regendo as coisas? Deus ou o diabo? Para muitos, os acontecimentos no mundo revelam um Deus frustrado. Quem governa tudo é o diabo, e Deus é mais digno de nossa compaixão do que a adoração. Tudo parece indicar que o diabo tem mais a ver com as coisas da terra do que o próprio Deus. É comum o homem negar a sua responsabilidade ao dizer que todo o mal no mundo é culpa do diabo. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, o que a palavra de Deus diz sobre o coração do homem. A Bíblia diz: porque é de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Sim, o diabo tem a sua parcela de culpa no mal, no mundo. Mas eu pergunto mais uma vez: quem está regendo os acontecimentos no mundo hoje? Deus ou o diabo? A resposta para essa pergunta vai depender de como você vive. Você define o governo deste mundo segundo aquilo que os seus olhos veem ou segundo o que a palavra de Deus diz? Afinal de contas, o que significa viver por fé e não por vista? Significa os nossos pensamentos, ações, vida serem formados por aquilo que a palavra de Deus diz. Pois a Escritura afirma: a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra da verdade, somente ela, que nos ensina o verdadeiro relacionamento de Deus com o mundo. Quem está controlando as coisas no mundo? Deus ou o diabo?
respondamos com mais uma pergunta: o que as Escrituras afirmam? O que as Escrituras dizem a respeito disso? Deus sempre avisou dos males que aconteceriam no mundo. Ele rege e governa tudo. Mas por que é tão difícil assim os seres humanos aceitarem a ideia de um Deus soberano? Todo ser humano, depois do pecado de Adão e Eva, não aceita, não gosta, não tem o deleite de ser submisso a ninguém, ainda mais a Deus. Um exemplo disso nós podemos ver muito bem no nosso país, o Brasil, onde as autoridades não respeitam a nossa Constituição. Quem está regendo os acontecimentos no mundo? Deus ou o diabo? O que a Bíblia diz? Se cremos na palavra de Deus, devemos lembrar que está escrito: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Diante destas afirmações, nós concluímos que Deus reina. O nosso Senhor, Criador, precisa ser Deus de fato e não apenas de nome. Às vezes nós criamos um Deus na nossa cabeça, nós criamos um ideal, um ídolo, e achamos que este é o Deus verdadeiro, mas na verdade não passa de criações da nossa imaginação. Deus é Deus, Ele faz tudo conforme lhe apraz. Certamente a nós, pecadores, é difícil aceitar isso, ainda mais quando situações difíceis, complicadas acontecem conosco. Porém, é muito importante que nós entendamos que Deus é soberano. Um xaropinho adocicado nem sempre cura todas as doenças. Por isso, algumas vezes é preciso um complexo vitamínico contendo ferro. Deus é soberano. Entendam isso. Precisamos conhecer esse atributo de Deus, porque a Bíblia afirma: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Em todos os lugares os homens estão alarmados. Deus não está. Ele nunca se surpreende, pois Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Por isso, nós que confiamos nele, não devemos temer. Por que não devemos temer? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem que ser assim, porque dele, por meio dele e para ele são todas essas coisas. É verdade que o homem tem vontade, mas Deus também tem. É verdade que o homem é poderoso, mas Deus é todo-poderoso. É verdade que, de um modo geral, o mundo é guiado por leis naturais. Porém, por detrás delas está o grande, o majestoso legislador que administra tudo. Sim, irmãos, às vezes a vida é um mistério dolorido, mas somos chamados para confiar na palavra de Deus, pois está escrito: o justo viverá pela fé. Se você for olhar para o mundo e depois olhar para Deus, o desespero tomará conta do seu coração. Comece em Deus e depois olhe para este mundo, e de fato, a paz que excede todo entendimento guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Você pode desfrutar desta paz em Cristo, à medida que a sua fé, a sua confiança em Deus for exercitada. Como está escrito também na palavra de Deus: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Em outra parte diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário
que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus é soberano. Nós precisamos conhecer essa doutrina esquecida. Diante de todos esses acontecimentos no mundo, o homem sem fé entra em completo desespero e blasfêmia contra Deus. Por outro lado, o homem com fé diz: emudeço, não abro os meus lábios, porque tu fizeste isso. Ainda mais, o homem de fé afirma: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Entenda uma coisa: a pessoa que vive por fé sabe que é incapaz de discernir todas as coisas. Por isso, ela confia na palavra de Deus, que diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Você tem definido a paz no seu coração de acordo com aquilo que você está vendo, ou segundo aquilo que a palavra de Deus diz? Viva por fé e não por aquilo que seus olhos veem.